Fala pessoal, beleza? Aí pessoal, atualizando uma placa do DB360 da Ciclotron. Eu estou colocando aqui transistores maiores e estou fazendo também algumas alterações aqui no circuito para ter um desempenho um pouco melhor, tá certo? Então quais são eles? Fazendo um recap completo, como eu vou sugerir aumentar a tensão de alimentação para ter uma potência maior, porque essa placa originalmente chega até 30 watts RMS. O amplificador marca 25 por canal em carga de 8 ohms. Ele utiliza chip 4142 e vai ser ajustado para 2N para o 2SC 5200 e 1943. Então vou prender aqui e vou fazer a soldagem dos fios no local do transistor, ok? O resistor de emissor também vai ser ajustado. O V-limiter vai ser também recalibrado. O V-limiter é aquele transistor que está ali e o outro ali. Então vai ser feita uma recalibração. O CI vai ser o mesmo, a alimentação desse CI aqui com mais ou menos 18 volts. Foi trocado os capacitores e foi verificado toda a integridade da placa. Logo em seguida eu vou mostrar como ficou. Vamos acionar a placa, energizar e ver como funciona. Os transistores que estão aqui são transistores BD 139 e 140. A tensão que eu vou alimentar máxima é 40040. Dá para ficar os drives. E vai ter uma potência mais elevada aí, em torno mais ou menos de uns 100 watts RMS por placa. Ok? Quem fizer alteração vai aumentar a potência. Claro que vai ter que trocar o transformador também do 360, assim como a sua fonte de alimentação ser expandida aí, tanto a corrente como a capacitância dos capacitores do filtro. Vamos dar seguimento aqui à montagem, vou mostrar como ficou logo a seguir. Continuando o vídeo, pessoal, já fizemos aqui a substituição dos transistores de saídas, trocamos aqui os resistores de emissor. Passou a informação para vocês: todo amplificador que tem V-limiter tem a obrigação de ter o resistor de emissor. A rigor, se não tivesse, esse resistor aqui poderia ser retirado, tá gente? Não faz muita diferença. O resistor de emissor, ele só é colocado quando você precisa ter uma certa equalização dos transistores, no caso amplificadores com topologias próximas ao high-end. É necessário você ter o resistor de emissor mesmo com um par. E os demais pares, quando você tem multipares, o resistor de emissor ele utiliza com um fator de equalização das correntes em cada transistor do polo. Ou seja, se tiver aqui 3 transistores por polo, ou seja, 6 transistores, 3 pares, o resistor de emissor se faz necessário. Inclusive até ele é utilizado aqui para fazer a coleta da informação para o V-limiter. Eu estou trocando o resistor de 0R47 e colocando 0R22, justamente para fazer a adequação do V-limiter para a nova potência do amplificador. Ou seja, ele vai entrar aqui em corte a partir dos 105 watts RMS em carga de 4 ohms. Isso aí, gente, é para dar segurança ao amplificador. Eu não gosto muito de utilizar o V-limiter, mas ele bem calibrado, ele ajuda bastante, principalmente esse amplificador que não tem uma boa dissipação. É muito pobre em dissipador de calor. Ele ainda tem uma placa que ainda vai ser instalada, vai ser limpa, né, instalada. Essa adequação, gente,
ela melhora a resistência do amplificador, no caso o 360. Eu vou mostrar para vocês no esquema elétrico quais foram as alterações que foram feitas, para que você possa fazer no seu. Acho que até o 720 dá para fazer essa substituição que está aqui, sem nenhum prejuízo. O DB720 da Ciclotron. O segredo de você manter esse amplificador sempre funcional, né? É você trocar os capacitores que alimentam os pares diferenciais que estão nessa caixinha aqui. Então aqui você tem um par diferencial, onde faz a parte do controle de amplificação, de pré-amplificação, né? No caso, par diferencial. Tem esses diodos aqui, são diodos Zener que faz a alimentação desse cara aqui, são de 18 volts. A resistência tem que ser mudada também. Se você for aumentar a tensão, aumenta pouquinho, mas tem que ser aumentada. Eu vou mostrar no diagrama. O que mais foi feito aqui? Os demais capacitores permite. Os dois amplificadores de tensão, né? Que é aquele cara ali, 1 e 2 são amplificadores de tensão. Esse aqui é o trimpó do offset. Esse aqui é do bias. E esses transistores pequenos aqui, ó, é do veio limiter. Ok? Se você quiser desabilitar o veio limiter, dá para fazer, mas fica por conta e risco dos senhores. Ok? Dando seguimento ao vídeo, vou fazer agora a ligação da placa e testar a placa. Vai proceder a calibração e os demais ajustes. Continuando o vídeo, pessoal, já instalei os transistores no lugar, vocês já viram. Eu mantive os resistores de emissor 0R47 para fazer testes e mostrar para vocês. Esse LED aqui, ele fica provavelmente no painel, né, do DBK ou DB360, que indica o overload ou sobrecarga, ou quando está sendo ativo o veio limiter, ok? Nos resistores que eu havia já calculado para aumentar a potência, eu troquei de 0R47 para 0R22. Eu removi só para fazer os testes, para mostrar para vocês. Estou com alimentação de 35 volts, de 33 volts simétricos pela fonte, né? Então vou mostrar o efeito do veio limiter atuando nesse circuito. As outras calibrações já foram feitas, o ajuste de bias, o ajuste de offset, tá ali o ajuste de bias. Nós vamos mostrar o offset agora, aproveitar que ele está em repouso. Vou mostrar para vocês. Então aqui eu vou pegar na saída. Então tá 0,016 negativo, ou seja, está tendenciando com a tensão bem pequena para o polo negativo. Você pode zerar? Pode, fazendo ajustes no demais potenciômetro que está aqui, o orifício dele aqui, mas esse nível de tensão tá aceitável, tá muito bom. E dá para fazer os testes corretamente. Então o amplificador, gente, ficou alinhado. Deixa eu mostrar para vocês aqui no circuito que foi feito. Foi substituído essa resistência, é a resistência de 560 por 680 dos dois lados. Esse capacitor que eu não coloquei, mas pode ser colocado para melhorar a estabilidade do par diferencial. O ganho eu não mexi, mas quem quiser mexer no ganho vai ajustar nesse
resistor aqui. Então ele pode variar aqui de 1.2K a 2K2. Esse aqui é o potenciômetro que faz ajuste de bias, ok? Ele tem esse capacitor aqui, ó, acoplado entre coletor e base para evitar a oscilação do transistor. Se for mudar o transistor e estiver oscilando, você pode ajustar aqui, que funciona muito bem. E um detalhe, esse capacitor aqui, ó, tá fazendo às vezes do capacitor Miller. Você vê que nos dois VAS não tem nenhum tipo de capacitor para evitar oscilação. Então esse tipo de ajuste a gente coloca inclusive para fazer o ajuste de controle de oscilação dos dois VAS. Você vai ver na saída o reflexo. Esse aqui é o circuito do V-limiter. Você observa lá que o LED ele é ligado entre o coletor do transistor do V-limiter positivo ao coletor aqui do nosso VAS, do nosso primeiro VAS. Ok? O anodo, ó, liga aqui e o cátodo aqui. É como se tivesse aqui um diodo que na verdade equivale a esse diodo que está aqui, que o polo negativo tem. Se você remover esse diodo aqui e desligar esse LED, funciona sem o V-limiter. Vou mostrar para vocês agora na prática. Eu tô com impedância de 4 ohms, tá, gente? Então tá aí, ó. Ele vai limitar aqui, ó. Já começou a limitar, tá vendo, ó? Tensão cai, ó. Não passa dos 19.2 volts na saída, graças ao V-limiter. Vou mostrar ele acendendo. Então ele quando acende, ó, tentar apagar aqui para vocês observarem a diferença, apagando e acendendo, tá vendo? Então esse LED está fazendo as vezes do diodo UN4148. O correto é ter aqui, ó, 2 diodos UN4148 em série, para ser equivalente ao LED. Um detalhe que eu vou explicar para vocês é o seguinte: o V-limiter ele tem que ser simétrico, ou seja, ele atuar simultaneamente nos dois semiciclos. Então, se você deixar uma diferença utilizando o LED, né, porque a tensão do LED aí para você ter vai equivaler, ter uma resistência aí de uma tensão de 1.9 contra 1.07 aqui do diodo. Então, você vai observar que o semiciclo positivo ele vai ceifar bem menos do que o negativo usando o LED. Então quem quiser tirar esse LED e botar o diodo UN4148 na mesma posição que está aqui, vai funcionar muito bem utilizando o V-limiter. Só que nessa modificação vai ter que trocar o nosso resistor. Então o resistor de 0R22 vai ajustar o V-limiter para uma tensão aqui de 40 volts simétricos. Então você vai ter uma potência de 100 watts RMS com uma impedância de 4 ohms. Ok? Vai melhorar bastante. Agora precisa trocar também o transformador e os filtros capacitivos, né? O retificador também, porque se eu não me engano utiliza 4 diodos UN4148, que é muito pouco. Então a corrente máxima aqui não chega nem a 2 amperes no original. Então se botar um transformador aí de 28028 ou 30030 por 5 amperes dá para rodar as placas aí sem nenhum problema. Ok, gente? Vamos fazer agora as modificações que vão ficar na placa, né? Que é a remoção
desses outros diodos, colocando o nosso diodo, o N4148, na posição correta, para deixar o VI limiter funcionando. Quem quiser desabilitar, é só remover, que fica desabilitado o VI limiter. Então, remove esse diodo e esse aqui, ok? Então vamos lá, pessoal, fazer essa modificação e eu vou mostrar novamente o amplificador funcionando. Pronto, pessoal, a modificação aqui já foi finalizada. Recoloquei os resistores de 0R22, 5 watts de fio. Refiz a calibração do ajuste de bias. Esse amplificador está todo feito recap nele, os capacitores eletrolíticos. Ele foi ajustado para a tensão máxima aí de 45 volts simétricos, mas o recomendado é 40 volts, devido à proteção dos BDs como drive, mas 45 funcionou também muito bem. Eu vou fazer o teste dinâmico dele agora, a gente vai ouvir um pouquinho do áudio. Vocês já viram aqui os transistores que foram substituídos, né? Então, recapitulando, nós trocamos as saídas, né? 2SC 5200, 2SA 1943. Mantivemos os drives, que é esse daqui, ó. Esse aí é o BD 139 e o BD 140 foram mantidos. Foi adicionado no lugar do LED esse diodo para deixar o VI limiter ativo. Quem quiser desligar o VI limiter é só fazer a parte de retirada desse componente, esse diodo e o outro, que no caso é esse aqui, e o outro, que era o LED, que você está por baixo da placa, é esse aqui. Os dois VAS estão funcionando bem, não temos ruídos nenhum na saída. Eu não medi a distorção desse amplificador, tá, gente? Simplesmente ele está melhorado. A intenção aqui é fazer uma modificação que dê mais segurança ao amplificador, tá? Então a gente tem uma potência aí 100 watts RMS, aproximadamente, sem aumentar a fonte, correto aí para dar 100 é ser fonte de 35 volts. Estou usando 33.8, não vai chegar a 100 watts em 4 ohms nunca, né? Então, ele chega nas imediações, né? Sem a distorção de crossover nenhuma, tá limpinho. E nem o ceifamento. Então, no ceifamento aí, nós temos uma tensão de 18.6, devido à limitação ali da nossa fonte de alimentação. Estamos com a impedância de 4 ohms, né? Tem dois resistores de 8 ligados em paralelo. A placa ficou boa, ela aquece normalmente, né? Se eu deixar ligado um bom tempo vai aquecer, porque tem pouca dissipação, e nos amplificadores da Ciclotron tem um ventilador que faz a sua refrigeração. Então quem quiser modificar a placa, quiser anotar aí, trocar os resistores que alimentam o circuito integrado aí IC 1003, eu modifiquei de 560 para 680R. Mantive o ganho original, mas quem quiser mexer no ganho, de 1.2K a 2K2. Troquei os transistores de saída, que era tipo 41B, né? 42B, botei 2SC 5200 e o 1943, 2SE 1943. Modifiquei os resistores de emissor para 0,22R. O pessoal também tem que alterar essa fonte, tá, gente? A fonte aqui dá 25 volts original, mais ou menos 25. E é recomendado que você coloque aqui uma tensão na saída aqui de 35 volts simétricos a carga, tá? Então pode ter uma tensão aí 40 volts, 42 volts sem carga na saída da fonte. Substituir essa fonte retificadora
E os capacitores ampliar a capacitância. Dá para botar capacitor aqui de 4.700 por 63 para manter a segurança. O resto você vai ter um amplificador mais potente, vai ter um amplificador de 200 watts RMS. E tem uma melhoria aí substancial na potência do áudio. O V-limiter já está calibrado, você automaticamente substituindo essas resistências aqui, ó, você já calibra o V-limiter. É evidente que se você trabalhar com a tensão superior ou com impedância de áudio saída inferior a 4 ohms, você vai ter também uma supressão aqui pelo V-limiter. Então, pessoal, finalizando, vamos botar agora para tocar áudio, né? O intuito aqui da placa não é só ficar fazendo modificações sem ouvir o áudio também. Então, teoricamente está toda perfeita, mas o tiratema é o áudio, né? Então vamos lá. E aí, pessoal, finalizando agora a parte de montagem de dissipação, tá? Eu desmontei todo o amplificador, fiz a limpeza da placa, apliquei pasta térmica. Aqui você não precisa passar muita, né? Mas tem que aplicar aqui para ter uma conexão térmica aí, né? E agora nós vamos fazer a parte de montagem do dissipador. Pronto, pessoal, placa finalizada. Todos os acabamentos foram feitos, aplicação de verniz de poliuretano para evitar a oxidação devido aí à ação da ventoinha, né? Placa toda revitalizada, feitas as alterações. Quem quiser, gente, aprender aí a revitalizar equipamento, eu aconselho que faça nosso curso de manutenção de amplificadores de classe AB. Muita dica importante que você pode aprender nos vídeos e trazer à tona aí equipamentos que estão parados e ganhar uma grana no final do mês, adicionar aí como receita recorrente dos seus ganhos. Todas as informações já foram passadas nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham sucesso aí na sua alteração. Lembrando que essas alterações feitas aqui foram testadas, ou seja, não corre o risco de dar errado, a não ser que vocês esqueçam de fazer alguma coisa na sua alteração, tá? Então, alteração finalizada, som espetacular. É isso aí, pessoal. TWT com você o ano inteiro. Valeu, até a próxima.